Olá pessoal, bem-vindo a FarOffScript. Hoje eu começo a falar um pouco sobre algumas funcionalidades do ECMAScript 6 e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a utilização das palavras-chave let e const para a declaração de variáveis e constantes, as diferenças com a palavra-chave var e como solucionar problemas comuns com let. Para começar, vamos falar da palavra-chave const, que é super simples e tem como finalidade a declaração de uma constante. Tá, então a forma que a gente declara uma constante é da mesma forma que uma variável comum com a palavra var, mas ao invés da palavra var, a gente usa a palavra-chave const. Então, por exemplo, const total 1. Se a gente tentar atribuir um valor para essa constante, a gente vai receber um erro de que a atribuição de valor a uma constante não é permitida. Tá? Da mesma forma que a gente pode criar uma constante que armazena um valor primitivo, a gente pode criar uma constante que armazena um objeto. Por exemplo, cliente, id 1, que é um nome. E se a gente tentar atribuir um novo objeto ou um novo valor qualquer para essa constante, a gente vai receber o mesmo erro. É o mesmo erro que a variável, a atribuição de valor a uma constante não é permitida. O único detalhe é que as propriedades desse objeto elas não são protegidas. Então, se a gente tentar atribuir um novo valor à propriedade id, por exemplo, da mesma forma nome, ele vai verificar que cliente agora tem um novo valor. O id 6 e o nome JavaScript. Tá, então tem que tomar só um pouco de cuidado. Se você quiser proteger o objeto em si, você pode utilizar o object.freeze. Tá, e eu fiz um vídeo sobre esse tópico, o link está aqui em cima, você pode clicar. Mas seria alguma coisa do tipo object.freeze. E aí você passa a definição do objeto. E agora se eu tentar atribuir algum valor, eu também vou receber um erro que não pode um valor ser atribuído a uma propriedade que é de modo leitura apenas. Tá? Então o link está em cima, dá uma olhadinha que vale a pena. Por outro lado, a palavra-chave let permite que variáveis sejam criadas em determinado bloco, como dentro de um if, um loop, um switch e assim por diante. A grande diferença com a declaração feita com a palavra-chave var é que var permite que a variável seja declarada uma vez ou no escopo global ou em uma função. Tá, então dá uma olhada num exemplo. Eu vou criar uma função teste, onde eu vou declarar uma variável chamada i, utilizando a palavra-chave var, e atribuir o valor 1. E aqui a gente vai colocar um if de exemplo, onde eu vou declarar uma variável também com o mesmo nome i, só que utilizando a palavra-chave let dessa vez. Tá? E atribuir um valor diferente. E aqui a gente vai exibir o valor de i. A gente vê a diferença. E aqui vamos chamar a função. O que a gente recebe de volta é que let tem o valor 2 e var 1. Né? Então essa é a grande diferença. Quando a gente declarou aqui a variável i utilizando a palavra-chave let, ela tem o escopo aqui só dentro do if. Né? Então fora do if, esse cara não existe. Então por isso que quando a gente executa aqui o var, a gente tenta verificar o valor de var, o valor é 1. Vamos dar uma olhada num outro exemplo aqui no browser, que eu tenho 3 divs que foram criados dentro de um loop for, né? E para cada um deles foi atribuída uma função para tratar o evento clique. Tá? Então a ideia é que quando eu clique em cada um deles, apareça aqui no console qual o item que foi clicado. Só que se eu tentar fazer isso, na verdade o que aparece é que o item 4 foi clicado, que não existe em teoria aqui nos divs. Mas como essa variável i ela foi declarada com a palavra-chave var,
ela está disponível no escopo global. Aqui no caso do browser seria window. E então, quando essa função é executada, ele vai usar o valor de i que está disponível no global, que na verdade seria o 3 mais 1 que, na última iteração do loop, né? Então o valor é 4. Tá? É a forma mais simples de se resolver é alterar de var para let, que aí nesse caso i ele está disponível dentro do escopo apenas do loop. Então, quando a gente define essa função, na verdade o valor correto já está sendo atribuído aqui aqui dentro desse console log. Tá? Então, se a gente tentar agora executar, a gente vai ver que tem o valor correto sendo exibido no console. Tá? Uma outra coisa que é importante é o uso da palavra-chave var. Ela causa a declaração dessa variável de ser feita no início do programa, quando o programa é executado, que é o processo chamado hoisting. Então, por exemplo, se a gente tiver algo do tipo, eu tento exibir o valor de A, mas A ainda não foi declarado, o que vai acontecer aqui é que a gente vai receber um valor undefined. Tá? Porque na verdade a declaração foi movida para o começo da execução, né? Para o começo do programa durante a execução, mas a atribuição do valor acontece só depois do console log. Com o let e com o const também é um pouco diferente, porque tanto a declaração quanto a atribuição ela é feita aqui nesse exemplo após o console log. Então, se a gente tentar executar, a gente vai receber um erro, que A não está definido. Tá? Então, só tomar um pouco mais de cuidado, que em teoria a gente não deveria usar a variável antes de ser declarada, mas só para saber a diferença do comportamento, tá? Bom pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o uso das palavras-chave let e const no ECMAScript 6. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, o código de exemplo está disponível na conta do ForOfScript no GitHub. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, você pode enviar aqui pelo YouTube, na seção de comentários do vídeo, pelo Twitter, no twitter.com/forofscript, ou também pelo e-mail debug@forofscript.com.br. Não se esqueça também de se inscrever no canal e fico de olho nos próximos vídeos, beleza? Até mais!